É o Tema Livre, sempre trazendo assuntos interessantes do tipo que você gosta. Hoje nós vamos falar sobre comunicação visual, mais especificamente sobre outdoor. Esse tipo de comunicação é tão antigo quanto o próprio homem. Na Bíblia mesmo já há uma frase, um versículo bíblico que diz, olha, escreve nas tábuas para que a população possa ler, ou coisa do tipo. E hoje eu vou conversar com uma especialista em outdoor. Ela que é filha do fundador da Eldorado. Boa noite, Luciana Yeller. Boa noite, Marco. Obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer falar um pouquinho sobre o nosso meio, né? E muito obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho então da história da Eldorado. Seu pai é o fundador, como é o nome dele? Oswald Yeller. Oswald Yeller. E a sua empresa tem mais de 50 anos. O outdoor em Joinville iniciou com a Eldorado Propaganda, com cartazes de 16 folhas. Hoje o outdoor ele tem 32 folhas. Com 15 tabuletas começamos e estamos aí até hoje. Luciana, hoje na cidade existem cerca de 700 estruturas para outdoor. Exatamente. Dessas 700, quase a metade ou a metade são da Eldorado. Exatamente. Por ser uma empresa antiga, né, são 50 anos, aí nós temos a maioria dos pontos. Os especialistas comentam muito a respeito do outdoor e dizem que, de fato, a mensagem de um outdoor ele fica gravado na cabeça das pessoas. O outdoor é muito interessante nisso. Ele fica 24 horas por dia no ar, fica 14 dias no ar, então é um padrão nacional. Ele começa numa segunda-feira e fica 14 dias, onde a propaganda do Brasil inteiro muda a cada 14 dias, né? Então, é muito interessante para fixar a marca. As pessoas passam por aquele trajeto todos os dias elas estão vendo a tua marca no ar, né? Então, em termos de fixação, acredito que não tem meio melhor. Há quem diga, inclusive, que é um bombardeio de subliminaridade. Exatamente. O outdoor é muito interessante para isso também. Ele te lembra no meio do caminho o que você está precisando. Tem uma mãe que está levando o filho na escola, no caminho vê uma propaganda de uma cortina e tem realmente que comprar a cortina. Deixa o filho na escola e já vai direto para a loja, né? E às vezes, né, e muitas vezes, a pessoa vai no supermercado, compra um produto, nem sabe por que está comprando, mas é porque aquela marca fixou na mente dela, né? Um outdoor, ele tem, é claro que ele guarda as suas características, mas como meio publicitário também tem que tomar cuidado, né? Eu acho no que diz respeito às frases mais objetivas, enfim, porque tem gente que lota um outdoor de mensagem e no final a mensagem não chega. Exatamente, a gente sempre dá essa assessoria, né? Então, um outdoor que tem só 3 palavras e um outdoor que tem muitas palavras tem o mesmo valor, tem o mesmo preço, né? E a pessoa tem que passar por ali, por 3 a 7 segundos, ela tem que ler e entender o que está escrito, né? Então, o resultado da sua campanha realmente vai ser melhor se a pessoa olha e entende o que você quis passar. Luciana, vocês foram os precursores. Quando aqui chegaram, não existia nenhuma empresa ligada à fabricação de outdoor. E no início a coisa deve ter sido muito difícil, né? Ah, sim. Eu tive a oportunidade de nascer nesse meio e crescer. Eu lembro muitas vezes meu pai fazendo layout com tinta. Ele é artista, ele fazendo layout na mão, mostrava para o cliente dizia não. Hoje é só dar um clique, a gente muda a cor, muda o tipo da letra, mas as coisas ficaram mais fáceis. Nossa. E o outdoor, a Eldorado, as pessoas que colavam, os coladores, iam de bicicleta colar outdoor. Né? Hoje
A realidade é muito diferente. A Luciana Yeller é formada em administração de empresas. Administração de empresas. Uhum. Legal. Ô, Luciana, eu tenho algumas curiosidades aqui comigo. Uma delas é um outdoor que sangra quando chove. Isso é lá na Nova Zelândia. E os especialistas disseram, comparando dados, que de fato é um outdoor que tem a comunicação dirigida para motoristas no trânsito. E que de fato diminuiu o número de acidentes. Quando chove, então, o menino começa a chorar. O outdoor tem esse poder, ele impacta, né? Ele realmente pode ser impactante, e isso aí é um bom exemplo, né? Inclusive, nós sempre estamos conclamando as agências de propaganda, os que criam, né? O outdoor, ele pode e deve sair do convencional. Nós temos muitos exemplos de outdoors muito criativos no Brasil, no mundo inteiro, principalmente fora do Brasil, né? Vocês têm um muito bacana, assim, que é aquela criança dormindo em cima das toalhas de banho, né? Da Deller. Exatamente. Ficou muito bonito. Todo mundo comenta daquele lá, realmente chama muito atenção, né? Legal. Eu tenho um outro aqui, ó, Luciana, a Meiji inaugura outdoor gigante. A fabricante japonesa de chocolate, Meiji, estreou um outdoor que deve entrar para o Guinness com a maior placa publicitária feita de plástico do mundo. O outdoor possui 166 metros de extensão por 28 metros de altura e está em uma das fábricas da companhia em Takatsuki, Osaka. A placa simula uma barra de chocolate. Imagina você, 166 metros, é um gigante. Eu não consigo imaginar o tamanho dele, porque realmente os nossos chegam a 120 metros quadrados na BR-101, onde que a gente pode abusar um pouquinho mais do tamanho, até porque eles são vistos em alta velocidade, então ele tem que estar maior, né? Uma outra coisa também, Luciana, que a gente tem percebido, que hoje as pessoas, não somente os empresários, as empresas, mas a população, quando quer reivindicar alguma coisa, já está se utilizando de outdoor. Por exemplo, aqui tem uma cidade aí que, cansados de assaltos, moradores pedem trégua a assaltante em outdoor. E a mensagem é a seguinte: mudem de bairro, aqui todos já foram assaltados. O outdoor, ele serve para todo tipo de mensagem, né? Então ele pode ser usado para reivindicações, ele pode ser usado para promoções. Pelo namorado apaixonado, pelo marido apaixonado. Nossa, a gente tem alguns exemplos de casamentos que começaram por uma declaração de amor. Sério? Exatamente. Há 50 anos de história, tem muitas experiências bem interessantes. Legal. Você já recebeu alguma declaração do tamanho de um outdoor? Não. Não? Mas eu já fiz. Já fez? Já. Legal. Eu tenho outra aqui também, coisas bastante interessantes. O tempo de visibilidade do público-alvo é cerca de 3 segundos por passagem. É mais ou menos isso? Exatamente. De 3 a 7 segundos. Ou seja, quanto mais fácil de entendimento, quanto menos informação tem um grande publicitário, né, que fala que se você consegue fazer uma propaganda grande num outdoor, você consegue fazer em qualquer outro veículo. E é realmente. Então, tem que olhar para o outdoor, tem que entender, porque a pessoa continua o caminho dela, né? A criatividade conta muito em um outdoor, né? Com toda certeza, Marco. Em 3 a 7 segundos, a pessoa tem que olhar para o teu outdoor e tem que entender o que ele quer falar. Tem que entender a mensagem. Tem que entender a mensagem. E quanto mais criativo, mais ele vai prender a atenção do público, né? Então, mais resultado você vai ter. Existe um outro recurso também, que é o de levar a mensagem ao público no sistema conta-gota, né? Uma semana coloca uma mensagem, depois de 14 dias coloca outra, até que o público entenda o que está acontecendo. São os chamados teasers, né? Então, é um artifício bem interessante, porque ele ele aguça a curiosidade do público, né? Então, a pessoa fica ali esperando qual vai ser a próxima propaganda, né? O outdoor é muito caro?
Marco, ele é o meio de comunicação mais barato que tem, levando em conta que fica 24 horas por dia no ar, por 14 dias, realmente é muito barato em relação a outros meios de comunicação. Luciana, o que eu tenho percebido nos últimos anos, que inclusive os veículos de comunicação, a televisão, por exemplo, jornais, têm se utilizado do recurso outdoor para conquistar o seu público, aumentar sua audiência. Exatamente, todos os meios estão se utilizando do outdoor, rádio, jornal, a TV. Inclusive, recentemente fizemos uma campanha e os comentários que tivemos é que aumentou a audiência da TV, né? Eu tenho alguns dados aqui, Luciana. Na realidade, 7 de cada 10 pessoas adultas estão expostas ao cartaz de rua. Outro aspecto importante, 4 pessoas em cada grupo de 10 admitem que o cartaz de rua exerce atração frequente. Outras 3 pessoas consideraram que a atração é esporádica. Outro detalhe importante, o cartaz na rua não é apenas visto, mas sua mensagem é lembrada. A pesquisa revela que 6 pessoas em cada grupo de 10 e tendo mais de 15 anos de idade são capazes de reconstituir o anúncio do cartaz. Significa que a mensagem é muito forte, né? Exatamente. O mundo mudou, né, Marco? As pessoas estão 2 vezes mais do seu tempo fora de casa do que dentro de casa. Então, se você quer alcançar o público, ter audiência, você tem que fazer propaganda em outdoor, não tem como fugir disso, né? E é uma propaganda de massa, ou seja, atinge tanto crianças, jovens, idosos, adultos, atende o pobre, o rico, donas de casa, empresários. Então, nós temos como auxiliar bastante nisso, definindo o público que você quer alcançar. Nós temos um roteiro, nós temos como fazer um mapeamento na cidade para você ter êxito na tua campanha mesmo, né? Dá umas dicas para o empresário que está em casa e, de repente, olha, eu vou investir no outdoor. No que diz respeito à composição de cores, tem alguma regra? Não tem regra quanto a cores, nunca ouvi falar. O bom mesmo é que ele coloque nas mãos de quem entende, né, de um publicitário. Exatamente, de uma agência de propaganda, né, mas assim, o que importa é que ele comunique o que você quer e que ele seja criativo, né, e que esteja no local certo. Né? E qual é esse local certo, Luciano? Por exemplo, quando nós queremos alcançar o perfil feminino, nós colocamos outdoor próximo de academias de ginástica, colocamos próximo a supermercado, colocamos próximo a escola de crianças, onde é o trajeto do público feminino, né? Claro. Quando nós queremos alcançar jovens, é próximo a danceterias, a boates, a universidades. Quando queremos alcançar o público empresarial, vias de acesso às principais indústrias, empresas de Joinville, né? Então, o interessante é isso, ser uma mensagem clara, objetiva, criativa e estar no local certo. O Tribunal Eleitoral ele proibiu o uso de outdoor por políticos. Qual é a tua opinião a respeito? Marco, foi bom você tocar nesse assunto até. É que realmente foi proibido, o outdoor não pode fazer propaganda política, né? Apesar de estar sendo revisto isso, mas o que a gente viu como resultado dessa proibição foi que os políticos se utilizam de plaquinhas, né, para fazer sua propaganda onde polui a cidade, né? Quando era em outdoor, era algo mais organizado, né? Menos poluição visual. Menos poluição visual, onde os locais são sorteados pelos partidos, né? Então, era algo bem mais organizado, né? A justificativa do tribunal é de que o outdoor ele provoca um desequilíbrio entre os candidatos, né? Ou seja, o candidato mais rico tem condição de contratar um outdoor, enquanto o mais pobre não tem. Eu acho que tem como regulamentar isso de uma maneira justa, equilibrada, porque já que é por sorteio, né, então é uma coisa que o partido rico não vai poder escolher o seu ponto, ele é sorteado naquele ponto, claro. Então as chances vão ser de todos os partidos, né? Então, na tua opinião, tem jeito de regulamentar isso e que fique de bom tamanho para todo mundo? Exatamente, eu acho que tem que se organizar esse meio, sim. Com certeza. Legal. E qual é a tua dica para quem quer contratar, então, um outdoor? Ou esse tipo de comunicação? Marco, o outdoor,
ele serve para todo tipo de anunciante, né? Se você quer uma propaganda mais institucional, uma propaganda mais promocional, nós temos produtos específicos para cada tipo de propaganda, né? Se quer promocional, nós utilizamos mais o rotativo, né? Se é institucional, nós utilizamos de outros produtos, que são os painéis, onde fica um ano a tua propaganda no ar, né? O que eu sugiro é que se defina, e nós temos como ajudar nisso, né? Se defina o público, porque daí nós podemos fazer esse mapeamento e um bom roteiro para que você tenha êxito na tua campanha. Legal. Onde é que fica a Eldorado, Luciana? A Eldorado fica no bairro Floresta, na Avenida Antônio Ramos Alvim, 1145. Se alguém quiser falar sobre o outdoor, é só procurar pela Luciana. Exatamente. Legal. Nós conversamos, um bate-papo muito bacana com a representante da Eldorado, a filha do fundador da Eldorado, essa empresa que já tem mais de 50 anos, para ser mais preciso, 52 anos. Exatamente. Ela foi fundada, deixa eu ver aqui, o ano foi em 1961. Tem muita história, né, Luciana? Na verdade, um pouquinho antes disso, começou em 59 e em 61, daí foi mesmo para a área de mídia exterior, né? Luciana, os outdoor também sofreram muitas mudanças, né? A modernidade pegou de cheio os outdoor. O que você tem hoje de moderno, assim, no mundo inteiro, dentro do campo da mídia externa, dentro do campo do outdoor? Marco, com a entrada da tecnologia das mídias tradicionais, quem menos sofreu foi o outdoor. E nós agora trouxemos para Joinville o outdoor digital LED, fica ali na Via Gastronômica, muito interessante. É o que tem de mais novo em mídia exterior no mundo e ele chama muito atenção. A propaganda pode ser em movimento ou estática, né? E ele tem agradado muito tanto aos anunciantes quanto ao público. Legal, né, gente? O assunto mídia externa ou comunicação visual outdoor. Esse tipo de comunicação que é tão antigo quanto o próprio homem. Parece que Deus já havia recomendado. Quer que o povo entenda? Escreve isso em placas para que a pessoa que por ali passa, inclusive correndo, possa ler. Isso está em que livro mesmo? Jeremias. Jeremias. Então, para quem gosta da Bíblia, está aí, olha a Bíblia falando de coisas muito modernas. Já né? Instruindo, né? Já instruindo e orientando. Legal, nós continuamos sempre no campo da informação, da boa informação, do jeito que você gosta.